Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos guarde, nos envolva nas suas bênçãos, na sua paz, na sua assistência espiritual superior. O escritor britânico Robert Louis Stevenson não poderia imaginar que a obra que ele concluía em 1886, uma das primeiras obras, aliás, ele já havia escrito alguns artigos e uma obra. Mas aquela obra publicada em quase que metade da década de 80 do século XIX, iria mais tarde gerar ocorrências inusitadas, ressonâncias sociais, e graças a essa obra, ele se tornaria um dos grandes personagens da literatura mundial e um dos escritores até hoje citado e comentado. Já era um poeta de língua inglesa renomado, já escrevia poemas e colocações que brilhavam na literatura e nos círculos acadêmicos, particularmente de letras. Mas Stevenson estava longe de imaginar a fama que ele ia viver, o prestígio como escritor e a notoriedade que ele ia carregar mais tarde, a partir dessa obra de ficção, essa obra literária recheada de assuntos que interessava a ele na sua vida privada, na sua vida particular, vivendo no cenário de Londres do final do século XIX, a Londres da sua época, aliás, a Europa da sua época, naquele momento era rico terreno de contradições e de contrastes. E Stevenson, que se interessava muito por entender o comportamento humano, tinha algumas ideias que ele coloca, na verdade, na boca de muitos dos seus personagens dessa obra momentosa. O livro ganharia fama, mesmo ele já em vida, mas ele estava longe de supor, de saber, que esse livro entraria para a galeria das obras indispensáveis, imortais, inclusive, da literatura, que sairia do terreno de suspense e de quase terror, porque era esse gênero literário que ele abordava no livro, um suspense, algo policial, com tintas de terror, para se tornar um conteúdo que foi lido por grandes pensadores, por intelectuais de renome, particularmente no século XX, que retrata de alguma forma, sem que talvez ele quisesse, intencionalmente, sem que ele tivesse consciência, sem que ele fizesse de caso pensado, retrata de alguma forma grandes verdades a respeito do comportamento humano, da psicologia humana, do entendimento humano. A obra, em síntese, narra a respeito de uma trama que, no estilo de novela, estilo de suspense, vai prendendo o leitor ao longo da obra, capítulos que são narrados em primeira pessoa, graças à narrativa e o depoimento do próprio personagem, em foco, e em outro momento, capítulos que são narrados em terceira pessoa, graças à perspectiva de uma outra personagem, que falava a respeito do protagonista. A verdade é que muitos não sabem que Stevenson escreveu essa obra a partir de um caso real que aconteceu na Europa, na Escócia. Esse caso que chamou a atenção do mundo. Um sujeito marceneiro da Escócia, cujo contexto histórico e social se assemelhava muito à Inglaterra daquela época. Marceneiro durante o dia e se tornava ladrão à noite, assaltando e fazendo mal a algumas pessoas. Esse caso
caso de William Brody, que acabou sendo preso pela polícia e levado à condenação no judiciário, chamou a atenção dele porque ele começou a coletar e a pesquisar outros casos semelhantes de pessoas que tinham esse contraste, essa vida dupla, essa duplicidade de comportamento, essa ambivalência. E a obra de Stevenson ficaria notável com a sua habilidade de escritor, com a sua pena literária, de colocar naquela história fantástica que prende a atenção do começo ao fim, obra imortal, e tratar desses temas tão caros e tão interessantes ao comportamento humano. O contexto da época em que Stevenson vivia, época que ele retrata na própria obra, porque a obra acontece na Londres do final do século XIX, Inglaterra, que estava sob os efeitos da Revolução Industrial, cujo contraste social e socioeconômico era marcante. Havia uma polarização muito grande em termos financeiros, de industriais, capitães de indústria, potentados, pessoas de posse e pessoas muito miseráveis. Essa dicotomia, esse contraste que acontecia, particularmente no centro urbano de Londres, que deveria na época ter uma população de cerca de 4 milhões de pessoas, que se concentrava ali em torno das grandes indústrias naquela época, retratava contrastes que vai além do aspecto financeiro. E é interessante porque quando você vai lendo a obra, você percebe que a temática dos contrastes aparece em vários âmbitos. Porque de alguma forma Stevenson inclusive trabalha, basta dizer que a sociologia moderna estava nascendo com os grandes teóricos naquela época também. As grandes teorias sociológicas estavam sendo produzidas naquele momento. E basta dizer que na obra ele trata, por exemplo, dos contrastes entre a riqueza e a pobreza, sugerindo ou insinuando em alguns momentos que com a riqueza se produz muito progresso, muita ciência e ao mesmo tempo muita pobreza, por incrível que pareça. E assim com todas as coisas, ele vai tratar desse tema, que no aspecto financeiro, mas o aspecto moral também, era cheio de contrastes. Década de 80 do século XIX, aliás, todo o final do século XIX, ainda estava sob os efeitos da moral e do contexto vitoriano, particularmente na Londres da monarquia britânica. A influência cultural desse paradigma era muito forte. A repressão, os tabus, os preconceitos, os dogmas, a vida íntima, que às vezes estava em dissonância com a vida pública, não apenas no aspecto político, ou entre personalidades públicas, mas de um modo geral. Essa era vitoriana, cujo paradigma ficou muito conhecido com a frase de que o pecado não é fazer a coisa ruim, é deixar que os outros saibam. Desde que o indivíduo esconde e consiga mascarar os seus defeitos, estava muito bem diante da sociedade. Essa era a mentalidade, o paradigma vitoriano que vicejava, que vigorava naquele momento. Os contrastes, portanto, não paravam aí. Talvez por conta dessa realidade social financeira e de outras variáveis, outros fatores, porque não queremos reduzir aqui apenas um fator econômico a um fator monetário, havia na Londres do século XIX cenário em que se passa o romance e cenário em que Stevenson ficava, residia. Havia uma sucessão de episódios de crimes, alguns crimes hediondos, o que serviu, de alguma forma também, de pano de fundo para a sua escrita maravilhosa. Basta recordar que 2 anos depois, o criminoso conhecido como Jack Estripador ficaria conhecido em 1888, graças à sucessiva experiência de crimes e os episódios que chocaram e que até hoje se tem dúvida a respeito da sua identidade, de quem realmente teria sido aquele assassino serial. Esse tipo de mentalidade de crimes não solucionados, de crimes que mereciam uma investigação,
gerava todo um caldo de cultura. Não é à toa que naquela época surgia a Scotland Yard, serviço de investigação policial, para tentar solucionar esses crimes. E essa obra de Stevenson é a primeira obra literária mundial que faz menção à Scotland Yard, recentemente criada. Mais tarde, o escritor Arthur Conan Doyle, espírita, aliás, escreve Sherlock Holmes, que também faz alusão a crimes cometidos na era vitoriana do século XIX e há várias menções a respeito da Scotland Yard. É nesse caldo de cultura, é nesse cenário interessante, é nesse clima de insegurança do Império Britânico que vicejou a obra de Stevenson, que narra a respeito de um homem que era uma pessoa bem colocada na sociedade, um médico conhecido, que exercia a sua profissão de medicina com nobreza e com verdadeira dedicação apostolar. Esse homem intelectual que participava de congressos, que produzia academicamente, que tinha uma rede de amigos, um vínculo, uma multiplicidade de relações sociais ricas. Esse homem que era muito querido, muito benquisto, que era elegante, que tinha etiqueta. Tinha um amigo seu, um advogado, que é uma das pessoas que aparecem na obra de vez em quando, e que com ele entabulava diálogos interessantes. Começam a aparecer crimes na cidade, cuja solução não estava sendo encontrada. E esses crimes chamaram a atenção tanto do seu advogado, que era um advogado e amigo pessoal seu e da sua família, amigo íntimo de muitos anos, como também ao próprio médico, que é o protagonista da história. Em conversa vai, conversa vem, há suspeitas daqui e acolá, alguém que nota alguém que pode ser um principal suspeito do crime, alguém que faz um retrato falado. A história vai prendendo a sua atenção para saber como localizar, como solucionar aqueles enigmas, até que um dos suspeitos principais, aquele que estava sendo colocado, apontado como sendo o principal suspeito, que foi visto próximo de um dos crimes, de um dos homicídios, um atropelamento de uma criança, de uma maneira inclusive feroz e cruel. Esse suspeito, que foi descrito e cujo nome foi identificado e estava sendo inclusive interrogado pela polícia, para a surpresa do seu advogado, era amigo pessoal do seu médico, que era uma pessoa que tinha nobreza, uma pessoa que tinha boas companhias, boas amizades. Era impossível acreditar naquilo. Não apenas isso, com o tempo passando, Dr. Jekyll não apenas defendeu de maneira ardorosa o seu amigo Mr. Hyde, como para a surpresa e estupidificação dele, redigiu um testamento em caso de morte, transferindo inclusive o seu patrimônio para o seu amigo, o seu melhor amigo agora. Era interessante isso porque o advogado fica intrigado. Aquele que era o principal suspeito, era o melhor amigo do seu amigo, cuja história ele nunca houvera ouvido falar, cuja biografia, cuja narrativa, até agora ele não sabia de nada. Um indivíduo que praticamente não tinha história. As pessoas eram interrogadas, as pessoas eram entrevistadas próximos aonde ele morava, e ninguém sabia de nada. Não sabia do passado desse homem, não sabia da sua família de origem. E com o tempo vai passando, a trama do livro vai se desenvolvendo, o advogado vai percebendo que, de vez em quando, o Mr. Hyde saía de cena e não era localizado. De vez em quando, Mr. Jekyll saía de cena e não era localizado. A trama é inevitável. E a obra acaba com essa surpresa que a princípio não fica tão clara na leitura, que ambos são a mesma pessoa. O médico e o monstro foi uma obra que influenciou a mentalidade, inclusive comportamental, da sua época. Em conversas particulares, Dr. Jekyll
falava seu amigo Utterson, mais ou menos nesses termos. Eu tenho a impressão que as teorias que eu defendo devem ter alguma razão de ser. A ciência do nosso momento, do nosso tempo, não tem condição ainda, ou não conseguiu avaliar em profundidade, mas eu creio que o ser humano tem duas naturezas dentro dele. Uma natureza positiva, uma natureza agradável, uma natureza educada, uma natureza que se relaciona com o mundo exterior, uma natureza muito bem colocada na sociedade, que agrada as pessoas, que gosta de ser elogiada. E uma outra natureza irracional, negativa, repulsiva. E eu creio, dizia ainda Dr. Jekyll, e só depois a gente conhece a trama que ele fez, eu creio que a saúde mental se caracteriza num equilíbrio entre essas duas naturezas. E aquelas pessoas que são consideradas com distúrbio anormais, é porque de vez em quando uma dessas naturezas predominou demais. E o pior é quando a natureza negativa toma conta de nós, assome e se liberta de tal forma que age de uma maneira autônoma. E depois a gente percebe na obra que ele tentava fabricar, no seu laboratório, uma porção, um medicamento, que pudesse liberar de uma maneira contundente a natureza negativa, que quase sempre ficava reprimida na criatura humana, para que essa natureza negativa viesse à tona. E como não encontrasse cobaias, ele utilizou em si próprio. De dia, era um médico bem apessoado, educado, elegante, carinhoso, socialmente sofisticado, com repertório de etiqueta inatacável e invejável. E à noite, era uma criatura desgrenhada, que até na aparência física não se podia reconhecer que era a mesma pessoa. Desgrenhada, maltrapilha, feroz, cujos instintos primitivos predominavam. O que é interessante nessa obra é que ela deixa clara que não foi a bebida que o médico tomou que suscitou aqueles comportamentos. Aqueles comportamentos já existiam dentro dele. A bebida só liberou, o medicamento em forma de bebida, só liberou aquilo que já existia de uma maneira controlada, de uma maneira armazenada, de uma maneira sufocada, aqueles conteúdos primitivos, instintivos, que existia no médico e o monstro, que são uma mesma pessoa. Essa obra, como eu disse, influenciou uma série de obras literárias ou não. E é provável que alguns psicanalistas do século XX, alguns teóricos da psicanálise, embora não podemos confirmar, com certeza devem ter lido O Médico e o Monstro, de Stevenson. Porque quando a obra foi publicada em 1886, nem mesmo a psicanálise de Freud, que foi publicada, ou pelo menos se coloca como seu marco inicial, quando da publicação da Interpretação dos Sonhos, obra que é publicada em 1900 por Sigmund Freud, e que muitos consideram ali o marco inicial da fundação da psicanálise, portanto, 14 anos depois da obra O Médico e o Monstro. A verdade é que, nas teorias das ciências psíquicas, essa tese que Stevenson captou muito bem por intuição, talvez porque o escritor sensível consegue também entender profundamente como poeta, entender profundamente a personalidade humana, ele conseguiu extrair de uma forma romanceada verdades a respeito do comportamento humano que a psicanálise e a psicologia moderna mais tarde iriam confirmar. Quando Sigmund Freud apresenta a teoria da psicanálise, nas suas estruturas psíquicas, as suas formulações psíquicas, desde a primeira tópica até mais tarde as grandes colocações e revisitações da sua teoria, porque ele revisitou a teoria ao longo de sua biografia toda, de toda a sua vida, Sigmund Freud apresenta um conceito extraordinário que na teoria da psicanálise é bem mais elaborado do que aquilo que havia antes com Grasset, com Janet, com Wundt e com os grandes teóricos do subconsciente, que é a experiência ou a noção do inconsciente. Não é apenas uma mudança de nome. Ele mesmo teve a intenção de colocar inconsciente para sair da ideia do sub como algo inferior. Sub, daí subalterno, subordinado. A ideia de inconsciente é uma ideia que está dentro. Inconsciente. Mas não apenas dentro, mas é a negação do. Daí, a partícula I normalmente tem a ver, ou IN, ou em português IM, tem a ver com algo que é negação de.
Daí invisível o que não é visível, impossível o que não é possível, e assim por diante. Inconsciente não era algo que estava abaixo do consciente, mas era tudo aquilo que não era consciente. Para a teoria freudiana, naquele momento, o inconsciente tinha predominância no psiquismo humano. A princípio, na metáfora que ele fez do iceberg, depois ele percebeu que a metáfora não era suficiente e elaborou a metáfora do oceano. O oceano como sendo o inconsciente, e há algum objeto, alguma coisa que é tirado sobre o oceano como a consciência, para dizer que há um oceano inconsciente dentro de nós, e para entender o comportamento de uma forma mais apropriada. Freud quebrou tabus, Freud rompeu com os conceitos e preconceitos da moral vitoriana, percebeu que muitos adoecimentos eram por conta da falta de entendimento a respeito da sexualidade humana, especialmente a sexualidade, a libido, e também das tendências instintivas que existem dentro de nós, que ele examinou de uma maneira bastante proficiente, e deu-nos uma teoria admirável. Teoria essa que pode ser chamada também como uma psicologia do ego. Teoria essa que tem no ego o elemento central que vive dividido entre os conflitos internos e recalcados e as noções da cultura que reprime os instintos que existem dentro de mim. A conclusão da teoria psicanalítica é que o ser humano é sempre alguém que vive em conflito, em tensões, e tenta organizar-se diante dessas tensões para não adoecer mais. Porque aqueles que não entendem essas tensões já estão na psicose, na alienação. E aqueles que tentam transpor essas tensões estão na perversão, então é uma coisa pior. Como diz um amigo meu psicanalista, sou neurótico graças a Deus, porque senão é psicótico ou é perverso, que são as três estruturas psíquicas que mais Lacan mais tarde, na função do nome do pai, vai reelaborar. A verdade é que a teoria freudiana coloca no homem, no ser humano, o ego, uma parte pequena do psiquismo, que tenta lidar com os seus impulsos, o seu inconsciente, mas o inconsciente predomina. E há o mérito para nós aqui da teoria freudiana, são os desejos inconscientes que Freud conseguiu estudar, conseguiu refletir de uma forma admirável. De maneira bem superficial, na teoria freudiana, nós temos um ego que é essa noção do eu objetivo, do eu que escolhe, do eu que pensa, do eu que raciocina, do eu que reflete. E temos conteúdos que o ego não sabe, ou se desconfia, nega. Ou se desconfia um pouco mais, não quer saber. Ou quer ignorar. É a ideia dos conteúdos inconscientes. Então há um eu objetivo, que é aquela noção de pessoa que está na sociedade, que interage, todas essas colocações que a gente chama de consciência, ou de eu objetivo, e há manifestações que o ego não tem acesso, ou pelo menos não tem acesso absoluto, ou tenta negar, ou não deseja ter, ou não deseja aceitar, porque é insuportável para ele. É aí que está baseado a dinâmica psíquica da psicanálise. De uma maneira bem superficial, bem simples. A libido estaria como sendo essa energia que está presente no inconsciente. E libido, para Freud, tem um conceito mais abrangente. Não é apenas o desejo sexual, direcionado para a prática sexual, mas é aquilo que Freud chamava de eros, na expressão de Platão, dos livros de Platão, ou o princípio do prazer. Mais tarde ele revisita a sua teoria no texto Além do Princípio do Prazer, dizendo que o inconsciente não é só movido pelo impulso de vida é a libido, mas também o impulso de morte. E essas duas pulsões estão o tempo todo se relacionando, porque movimento é vida, repouso é morte. Ou seja, morte não é necessariamente negativo, mas é repouso. Todo corpo que se movimenta está caminhando para o repouso. Todo objeto que está, de alguma forma, em agitação, uma hora vai parar. E tudo que para pode se mover também. E isso está o tempo todo em movimento no psiquismo humano. Daí, quando eu tenho um impulso de destruição, eu tenho um impulso de vida também. E quando eu tenho um impulso de vida, eu também tenho um Thanatos ali. Mas por que tudo isso? Para dizer que a conclusão freudiana é que não dá para equacionar esses problemas. E o ser humano vive tentando administrar isso a prejuízo dele, ou pelo menos tentando o mínimo de efeitos colaterais nas guerras,
na violência, tentando lidar com essa sexualidade que é direcionada para a cultura, para a produção acadêmica, porque o homem teve que refrear um pouco seus instintos mais primários para viver em civilização. E a produção da cultura e da civilização foi o preço que a gente pagou para deixar de viver uma vida apenas sensual ou sensorial. Mas para isso, na teoria freudiana, houve efeitos colaterais, que são os conflitos humanos. Essa é a ideia, mais ou menos, de uma maneira bastante superficial. Mais tarde, Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, vem e, em nossa opinião, faz uma notável contribuição à teoria freudiana, porque, na verdade, a teoria de Jung não vem negar as teorias freudianas, apenas não acredita que se limita apenas aos conflitos intrapsíquicos sexuais, mas Jung sugere ou colabora com outras instâncias e vai defender a ideia de que o inconsciente não é apenas um local de tensão de libido em conflito, mas uma instância que está se complementando uma coisa com a outra. Aí a ideia do yin e do yang, ou da mandala, que Jung estudou muito, as mandalas junguianas, ou o símbolo do Tao, né? O escuro e o claro, masculino, feminino, que seria a estrutura, o símbolo do psiquismo. O que significa dizer que tudo aquilo que eu funciono no mundo objetivo, eu tenho o lado oposto, inconsciente. E o inconsciente sempre é um complemento. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo polarizado e precisamos da polaridade para entender as coisas. Eu só entendo o que é luz porque eu sei que é escuridão e vice-versa. Eu só entendo o que é alto porque eu sei o que é baixo. O que é masculino porque eu sei o que é feminino e vice-versa. Eu entendo as coisas de maneira polarizada. Por quê? Porque há uma polarização em nosso mundo interno. Há uma fragmentação, diz Jung, entre o eu consciente e o eu inconsciente, que estão em dissonância. E por isso eu procuro entender as coisas de maneira polarizada. O ser humano tem uma estrutura psicológica polarizada. E essa polaridade é que faz com que a gente nem sempre tenha noção do nosso comportamento, da nossa forma de funcionar, de como a gente funciona de uma maneira assim contundente. E Jung vai dizer que a gente não deve ficar apenas em conflito com o inconsciente, mas deve se complementar com o inconsciente. Essa é a contribuição do Jung. Jung tenta colocar, de alguma forma, o processo de análise pessoal, que na psicanálise tem um outro sentido, e na teoria junguiana tem o sentido de complementar, de integrar, como sendo não apenas dar conta das pulsões e dos conflitos, mas se integrar com o inconsciente. E à medida que eu vou me integrando com o inconsciente, eu vou realizando aquilo que ele chamava de processo de individuação. Ou seja, um processo de autodescobrimento, de amadurecimento, um processo em que o ego, diz ele nas suas palavras, vai tomando acesso aos arquivos que estão no inconsciente. E ao tomar acesso aos arquivos que estão no inconsciente, vai se tornando mais total. A expressão totalidade psíquica aparece na obra junguiana, quando ele vai dizer que o ego, concordando em parte com Freud, é apenas uma parte do psiquismo. O ego é apenas uma parte. Nós temos uma sensação nesse mundo que nós somos apenas o ego. Claro que não é assim, falando. Mas como a gente age, como a gente funciona, a gente tem uma sensação que o ego somos nós. Mas o ego é apenas uma parte de nós. É o ego o elemento que toma decisões. Mas existe o inconsciente, que é uma parte que não é do ego, necessariamente. E é uma outra parte. Só que o inconsciente também é uma parte. Não é o total. Ele vai chamar de self, palavra em inglês, tradução de selbst em alemão, que significa, em uma das suas obras ele diz, é a totalidade psíquica, consciente e inconsciente. E o propósito do amadurecimento psicológico é conseguir essa totalidade, essa integração, essa sensação de totalidade. Quando nós entramos nessa totalidade, não é que a pessoa fique perfeita, até porque perfeição na obra de Jung é uma coisa até rejeitada, mas é uma pessoa que, apesar dos problemas, vive integrado consigo mesmo. Vive integrado com o eu total, que, com todas as instâncias
do seu psiquismo. É um processo, portanto, de amadurecimento. É um processo em que ele se integra com aquilo que ele rejeita, com aquilo que ele nega, com aquilo que ele desconsidera. Essa negação do ego, no entanto, é muito contundente. O ego tem armadilhas que o tempo todo está causando perturbação em nós. Só para tornar o negócio mais acessível, mais compreensível para todos nós, um exemplo claro de negação do ego eu encontro no próprio Evangelho de Jesus. Pedro, o apóstolo, na sua negação célebre, negação que todos conhecem, ali estava num processo psicológico de negação de si mesmo. Quando Jesus dizia a respeito dos momentos trágicos que ele ia passar, Pedro foi o que mais se escandalizou. Quando você vê uma pessoa rígida demais, se escandalizando demais, ali é o que tem mais conflito. Ele é o que mais se escandalizou, ele é o que mais se revoltou, porque Jesus dizia que ia ser abandonado por todos. E ele não admitia isso. Quer dizer, Jesus estava dizendo que ele ia abandonar. E aí Jesus ainda disse, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Aí ele quase rodopiava nos calcanhares, subia no salto, queria dar uma no mestre, afinal o mestre era mais novo que ele, era mais velho, talvez não estava bem com a cabeça. E aí, depois, por negar a si mesmo, por não reconhecer o seu lado sombrio, o que é que aconteceu? As primeiras... E diz um autor do Evangelho, um dos estudiosos do Evangelho, que as pessoas que interpelaram ele não tinham importância política e social para levá-lo à cadeia. E ainda assim ele negou. Dou a minha vida por você, Senhor, porque é assim que fazem os amigos que se amam. Negou 3 vezes. O símbolo de o galo cantar talvez seja um símbolo aí de o dia amanhecer, o ego amadurecer. Antes que o galo cante, antes que o dia amanheça, antes que você desperte espiritualmente, você vai me negar. Negou 3 vezes. Porque ele não admitia que dentro dele havia uma pessoa interesseira, uma pessoa vaidosa, uma pessoa que se importava com o que os outros iam pensar. Afinal, o mestre ia morrer, ele ia ficar... Aquele bando de discípulos ali, criticados socialmente, o que é que iam pensar dele? Não, eu não tenho nada com aquele ali. E uma pessoa orgulhosa que se achava o melhor de todos. No fundo, ele achava que todos os apóstolos podiam errar, mas ele não. E justamente foi ele que negou. Essa é uma lição. Essa é uma lição. E quando Jesus foi lavar os pés, ele disse, não, Senhor, de mim você não vai lavar meus pés. Quer dizer, dos outros podia, só dele que não podia. E Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, eu não tenho nada contigo. Ele disse, então me lava o corpo todo. Olha só. Sempre ele queria ser melhor. E ele só se deu conta de conhecer a si mesmo e de entrar em contato com as suas sombras, com o seu mundo interior, no momento em que ele se deu conta dos seus erros. Onde ele foi até o seu mundo mais sombrio. Então, são as armadilhas do ego. O ego, o tempo todo, nos causa armadilhas, gera confusões. Porque o ego vai dizer assim, você está aqui invejando alguém, aí ele vai dizer, escuta, olha como você olha para as pessoas, olha como você fala, isso daí é inveja. Eu inveja não, Ave Maria. Inveja nada, não tenho inveja não. Eu tenho admiração, o ego, justificando. Eu admiro as pessoas. Ou então, eu tenho inveja violeta. Tem um negócio agora na internet que é o movimento da inveja violeta, que é uma palhaçada aqui para nós. Inveja violeta. Inveja é inveja. Inveja é quando eu sinto infelicidade pelo sucesso do outro. A gente gosta de colocar nomes bonitos nos sentimentos inferiores para parecer que é virtude quando não é. E a gente engana só a gente mesmo. Então, a gente tem esse tipo de postura, esse tipo de conduta. São as armadilhas do ego que nos traem. Então, se eu sou uma pessoa muito vaidosa, se eu sou uma pessoa muito extravagante, se eu gosto de me exibir, eu sou exibicionista, então eu ando cheio de joias preciosas, etc. Aí eu entro num contexto que alguém critica a minha vaidade e diz, escuta, é muito vaidosa. Olha como você está se vestindo, etc. Aí eu me dou conta, aí eu entro na casa espírita, aí eu vou ler, eu vou estudar o espiritismo, aí eu me dou conta que eu não devo ser vaidoso. O que é que eu faço? Me tornei espírita, convicção espírita. Agora eu vou vestir roupas bem simples, vou mudar minha forma de me comportar, vou andar até com a cabeça assim. Né? Antes eu dizia assim, vá, faça. Agora eu dizer, meu irmão, faça. Então eu mudo a minha forma de agir. Aí eu vou para o grupo espírita, eu sou uma pessoa super comprometida.
Sou uma pessoa comprometida, disciplinada, leio tudo. Aí o povo vai dizer, escuta, você não sabe como era Flávio. Você não sabe como é que era 30 anos atrás, um pedaço de cavalo. Vaidoso, narcisista. Agora você precisa ver. E aí eu me alegro com isso. A vaidade só trocou de nome, só trocou de roupa, mas eu continuo vaidoso. A minha mudança foi de ego. Mas eu continuo sendo aplaudido na minha vaidade. Por quê? Porque eu sou um ótimo leitor. E aí eu chego lá, eu li toda a obra espírita, eu li não sei quantos livros espíritas, eu faço meditação. Aí quando alguém chega e escuta, eu não sei de meditar. Minha filha, é muito fácil meditar. É só fechar os olhos e silenciar a mente. Eu faço 30 minutos todo dia. Às vezes não faz nada. Mas eu faço 30 minutos todo dia. E eu, com minha vaidade, vou também humilhando os outros, né, com isso. Mas como isso é bonito na casa espírita, isso é bonito em meios espíritas, isso passa como sinônimo de espiritualidade. Então a gente está, às vezes, exercendo a nossa vaidade na prática espiritual. É aquilo que eu contei aqui outra vez em palestra, né? Uma mulher que era muito humilde, mas era tão humilde que as pessoas começaram a comentar. Era uma mulher que se depreciava, que falava. E aí disseram a Chico, veja como ela é humilde. E Chico diz, meu filho, ela tem muito orgulho de ser humilde. Porque também tem isso, né? Orgulho de ser humilde. Que a pessoa fica... Na verdade, a pessoa exerce a vaidade numa humildade aparente. Às vezes até copiando os outros. Porque quando o Chico Xavier dizia aquelas coisas, aquilo era dele. Chico, se você morrer, o que é que vai ser de nós? É igual um capim, meu filho. Um capim, quando morre, nasce outro. Mas ele falava, ele se acreditava realmente assim. Agora, se eu ficar falando, fica ridículo. Porque aí eu quero copiar para aparentar uma humildade que eu não tenho. Humildade verdadeira não é isso. Então, veja como transformação moral, como mudança, é um negócio complicado. Então a gente tem a vaidade no conhecimento espírita, a gente tem a vaidade no comprometimento espírita, a gente tem a vaidade até na humildade. Porque imagine, se eu sou palestrante, eu vou chegar aqui, eu vou sentar lá no fundo, porque eu quero ser muito humilde. Mas se eu sentar lá no fundo, e Milande está aqui para compor a mesa, e ele me vê lá no fundo, eu vou chamar atenção assim. Quer dizer, eu vou chamar atenção em cima da minha suposta humildade. Então vejamos como a coisa é complicada. Eu estou dizendo aqui que a solução é você deixar de ler, deixar de ser disciplinado, deixar de ir para o grupo de espírita. Não, pelo contrário, é continuar fazendo isso. Eu digo em relação à maneira como eu faço isso. É a maneira como eu faço isso que está, na verdade, vitalizando, exacerbando e reproduzindo a minha antiga vaidade de uma outra forma. Eu não estou dizendo para você deixar de fazer as coisas. Eu não estou dizendo para você agora deixar de ser disciplinado, porque isso não vai resolver também. Joana de Ângeles, no capítulo que nos serve de tema, ela vai dizer o seguinte, é bom que seja Joana de Ângeles, porque se for Flávio vai dizer, não, ele está obsidiado. Então Joana de Ângeles, em busca da verdade, capítulo que nos serve. Não são poucos os indivíduos que se refugiam em ideais, especialmente nas doutrinas religiosas, como fuga da realidade, adotando comportamento nobre, no entanto, mascarando os seus conflitos. Como, por exemplo, quando na adoção de condutas violadoras das funções orgânicas, especialmente as genésicas, liberando, embora inconscientemente, a sexualidade nos abraços e beijos fraternais. Eu já vi isso tanto, principalmente em juventude espírita. Mas eu já vi isso tanto. Então a pessoa, em vez de trabalhar os seus conflitos, na religião tradicional já existe isso é claro, né? O indivíduo tem um conflito sexual, aí vai para a prática da religião, sem vocação religiosa. O que é que acontece? Os escândalos sexuais na igreja, a pedofilia, as violências, quando na verdade poderia ser trabalhado aquilo, o indivíduo queria na verdade implodir, sufocar e negar com uma busca de uma virtude exterior. Então, o que é que Joana está dizendo aqui? Joana está dizendo, será que o meu comportamento nobre é apenas uma máscara dos meus conflitos? É essa a questão aqui. Eu estou dizendo para você, não, agora que eu me identifiquei que eu não tenho comportamento nobre, eu sou uma pessoa com raiva, eu sou assim mesmo, agora eu vou botar a raiva para fora. Não é isso. Eu preciso cuidar e controlar esses impulsos. Mas eu preciso também refletir sobre as motivações da minha conduta. O que é que está por detrás daquilo que eu faço? Com que motivações eu faço as coisas? Porque senão a gente fica conflitado.
negando as nossas questões pessoais, as nossas questões mais problemáticas, sob uma aparente virtude. No livro Ser Consciente, ela vai dizer um negócio mais pesado ainda. No livro Ser Consciente, ela vai dizer o excesso de pudor, a exigência de pureza, exigência aqui de pureza, exigência para os outros, né? Provavelmente são compensações por exorbitantes desejos sexuais reprimidos e anelos de gozos promíscuos vigentes no ser profundo. A gente lê isso aqui e diz, que bonito que o João está dizendo, eu não entendi nada. Que a gente não entende. Mas eu acho que se eu vou trocar num português bem popular, vai ficar feio o que eu vou falar aqui. Então, o máximo que eu posso dizer é o seguinte, essa tentativa de uma pureza aparente esconde, na verdade, um lado bastante depravado que eu tenho dentro de mim. Que é esse o comportamento puritano. Sabe aquela metáfora, eu contei isso no grupo de estudo aqui, aquela metáfora da madre superiora, da igreja enclausurada, aí recebe as freirinhas jovens, e aí o que é que acontece? Tasca a porrada nas freirinhas, maltrata as meninas, né? Não tem esse símbolo da tradição religiosa do passado, ao longo dos tempos. Né? Quer dizer, ela na verdade era uma pessoa que estava ali, frustrada também, insatisfeita, e a sua função sexual mal trabalhada estava na verdade se satisfazendo, vou usar a expressão freudiana, estava tendo um gozo sexual massacrando a outra freirinha, que às vezes era uma menina com baixa autoestima, com movimentos masoquistas inconscientes, que também estava se satisfazendo sexualmente sendo maltratadas. Agora, vá para uma madre superior e diga isso para ela. Você vai tomar uma na cara. Então não diga isso, porque ela vai dizer, isso é um absurdo, e ela não está sendo desonesta não. Ela às vezes não tem acesso, não tem noção. Mas isso acontece na casa espírita também. No nosso meio, na nossa prática. Em que a gente quer controlar os outros, e isso é função da libido. Quer fiscalizar, quer monitorar a vida alheia. Isso são questões mal resolvidas. Eu vejo até, me permito dizer, na minha atividade profissional de atendimento a pessoas, eu vejo isso muito. Até no meio espírita. Uma menina de 25 anos aí teve uma frustração amorosa e chega lá dizendo, não, sexualidade para mim, eu nem penso mais nisso, eu nem tenho mais sensação, sentimento nenhum. Ou a pessoa tem algum problema hormonal, ou a pessoa sublimou a função sexual e deve estar trabalhando, dormindo só 2 horas por noite, porque é o que Chico Xavier, é o que Divaldo Franco, é o que esses missionários fazem. Porque essa potência sexual sendo direcionada, então essa pessoa está sendo missionário. Se não está, tem alguma coisa errada. Ou então, não está praticando sexo, mas está se satisfazendo de outra forma. Está vivenciando de outra forma. Aí essa pessoa, eu gosto, é o seguinte, essa pessoa, se está aqui sentada, eu não quero mais ninguém na vida, quando vê se agarra, mas está aqui. Aí se passar uma pessoa extravagante, vou colocar de maneira bem clara, passar uma garota de programa aqui, com uma postura extravagante, com uma sensualidade equivocada, explícita, uma sexualidade mal direcionada, como é que essa pessoa reage? Se escandaliza. Fica totalmente afetada. Por quê? A questão da prostituta vai me afetar. Porque alguém que vive um sexo até desorganizado, promíscuo, mal direcionado, extravagante, aquilo vai me afetar, não vai me chocar tanto. Porque eu tenho um lado prostituta dentro de mim. Porque senão aquilo não me tocaria. Aquilo não me afetaria. Então vocês vejam como o autoconhecimento é muito mais delicado. No fundo, é o que Joana está dizendo aqui. Exigência de pureza e excesso de pudor, desejos sexuais reprimidos e anelos de gozos promíscuos. Agora vai dizer essa menina que no fundo ela quer fazer sexo com todo mundo. Ela vai lhe bater. Então, nós mascaramos muito. Nós mascaramos demais. E aí o que é que acontece? A gente vê os escândalos, às vezes, na religião, no movimento espírita. Tem obras de Filomeno falando sobre isso. Filomeno de Miranda. Porque, veja, até inconscientemente, eu contei isso, vamos falar da minha tarefa, da minha atividade como palestrante. O palestrante se arruma, fica bonitinho, com fé em Deus, ou pelo menos dá uma ajeitada para não assustar muito os outros. Mas enfim, como ele está em evidência, todo mundo está olhando para ele, olha a questão. Todo mundo está olhando para ele, então ele sabe que vai ser visto
Ele sabe que os olhares vão estar acompanhando ele, acompanhando a mensagem. Mas ele é um mensageiro, então vai estar observando de qualquer forma. Aí se ele não tem uma questão bem trabalhada, se ele não está bem resolvido, o que é que ele faz? Ele fica sensualizando aqui, não no sentido direto, tá? Ele fica, de alguma forma, com seu carisma, e aí ele gosta, ele se compraz em ser fascinado pelos outros. O que é isso? Ele está se satisfazendo sexualmente, usando a oratória espírita. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque esses mecanismos são sutis. São muito sutis. Porque depois vem alguém e beija e abraça, etc. E aí tem os conflitos, né? O que é o que Jonas está falando aqui. Porque quando eu abraço Milane, eu abraço Cláudia, é o carinho, é o afeto. Mas aí como a gente tem tanto conflito, ou a gente fica com medo de abraçar, porque a gente não sabe o que é que vai sentir. Os outros, Juventude Espírita era ótimo isso. Porque as pessoas se abraçavam, beijavam, e aproveitavam para tirar uma lasquinha um do outro, né? Em nome da fraternidade. Eu já participei de Juventude Espírita, era muito assim. Em nome da fraternidade, a gente dava abraços fraternais e beijos fraternais. Só que é uma grande diferença, é clara a diferença entre carinho e carícias. E aí tem outros que ficam reprimidos. E ficam... A gente vai abraçar e fica parecendo uma árvore, um pau toco, parado. Porque no fundo também é esse excesso de exigência, de não saber exercer a sua afetividade de uma maneira tranquila. É necessário, portanto, que a gente treine. E aí a gente pega, por exemplo, alguns casos inclusive, eu sei que eu estou sendo até pesado demais, mas tem alguns casos, por exemplo, da obra de Filomeno de Miranda por Divaldo, tem um caso em Perturbações Espirituais, se não me falha a memória, Amanhecer de Nova Era, que fala de um tesoureiro do centro. Esse tesoureiro do centro, eu já contei isso várias vezes aqui, inclusive em grupo de estudo. O tesoureiro do centro ficou viúvo, e ao ficar viúvo, começou a desviar o dinheiro do centro espírita para garotas de programa. A minha pergunta, vocês acham mesmo que foi no momento que ele ficou viúvo, de uma hora para outra, esses conflitos sexuais apareceram? Isso já existia. Mas ele era tesoureiro do centro. Ele era uma pessoa evangelizada, uma pessoa moralizada, para fora. E não se trabalhou. A viuvez dele, a morte da esposa, foi só o gatilho para os conflitos mal resolvidos. Por isso que você vê uma pessoa que diz, vovô era tão bom, uma pessoa nobre, educada, agora que está com Alzheimer, que está demente, passa a mão nas empregadas, a enfermeira vai cuidar dele, ele fica pornográfico. Ele tinha isso dentro da mente dele, isso não vem do nada. A demência só relaxou a censura que ele tinha, que ele reprimia para ninguém saber, e agora está liberando tudo. Porque isso não aparece do nada. Então vejamos, isso daí é autoconhecimento. Isso daí é algo... Aí tem outra obra de Filomeno que narra alguém que também tinha essa postura para fora. Era uma pessoa missionária, passava a ideia de uma pessoa celibatária, na castidade, né? Era quase o Chico Xavier do Centro Espírita. Era aquela pessoa que nem falava alto, mal resolvida sexualmente, diz Filomeno de Miranda, engravidou uma menina no Centro Espírita. Ambos casados. Agora vocês me vejam, se essas pessoas estivessem se olhando e se trabalhando, estariam sob controle essas questões. Porque a questão não é fazer de conta que elas não existam. Quando eu faço de conta que elas não existam, aí que tem problema. Autodescobrimento não é fingir que está tudo bem para estar com virtudes. É o tempo todo estar se checando, estar se avaliando. O Espiritismo, muito antes de Stevenson, em 1857, apresenta o Livro dos Espíritos e vai dizer a Allan Kardec que nessas palavras existem duas naturezas no ser humano. Antes de Stevenson, Kardec diz a natureza animal e a natureza espiritual. E quanto mais o homem desenvolve a natureza espiritual, mas ele enfraquece a natureza animal. Olha, a natureza animal não vai ser sufocada, destruída, vai ser enfraquecida, isto é, transformada. E na questão 919, Allan Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz para o homem melhorar nessa vida. Eu vou ficar só nesses termos. A pergunta é mais longa. Melhorar nessa vida. Os espíritos respondem o autoconhecimento. E Santo Agostinho dá uma resposta que é muito conhecida entre os espíritas, o autoconhecimento.
O propósito do Espiritismo não é autoconhecimento. O propósito do Espiritismo é melhoramento, é transformação. Só que o que os Espíritos estão dizendo é que a transformação não pode acontecer se não tiver autoconhecimento. O autoconhecimento é indispensável, mas não é suficiente. Porque eu posso me dar conta do que eu sou e ficar por aí, e não me transformar. Autoconhecimento é ir além, é eu me dar conta e eu tentar me transformar. Só que não é essa transformação egóica que eu falei, uma humildade, porque essa transformação é do ego. Eu continuo sendo vaidoso, eu continuo agindo com o ego. É um outro tipo de transformação. É me dar conta, é aceitar, diz Joana de Ângeles, a minha sombra. Não é apenas se dar conta, porque eu me dou conta que sou humilde, agora eu não, me dou conta que eu sou orgulhoso, agora não, já que eu sou orgulhoso eu vou ser humilde. E aí vou viver com roupa furada, vou viver pedindo esmola na rua, mesmo sem precisar, porque agora eu vou exercitar a minha humildade. Essa mudança não é uma mudança verdadeira, porque é um movimento do ego. É eu aceitar que sou orgulhoso, eu detectar que sou orgulhoso, eu aceitar que sou orgulhoso, eu conviver com orgulho. Aí eu começo a me modificar de dentro para fora, e não com o ego. Eu começo a me modificar de uma maneira verdadeira. Eu sou tocado emocionalmente. O símbolo de Saulo na estrada de Damasco, quando ele tomba do animal, é esse o símbolo. Quando ele é tocado ali, não era o ego. Algo maior tocou ele. Não era, me dei conta que estava errado. Não, ele se deu conta que estava errado. Ele sofreu com aquele erro. Ele se deu conta que o tempo todo ele estava equivocado. Ele admitiu para consigo mesmo. Algo tocou ele que era maior do que o ego. É isso que Jung chama de self. O self, para Joana de Ângeles, na obra Em Busca da Verdade, é o espírito imortal. Porque o espírito é a totalidade psíquica. Então, quando eu estou em conexão com a minha natureza espiritual, isso é, quando eu estou em conexão com o meu self, com o espírito que eu sou, eu coloco o ego no lugar que ele tem. Não é destruir o ego, é colocar o ego onde ele precisa ser colocado. Como eu falei aqui no grupo de estudo, o ego é ótimo para ser funcionário, mas não para ser patrão. Se o ego fica patrão, a coisa não dá certo. Mas o ego é um excelente servidor. Jesus disse isso. Quem quiser se salvar, tome a sua cruz, humilhe a si mesmo e me siga. É um símbolo perfeito. O que vai ser humilhado aí vai ser o ego, ser colocado no lugar dele. Para que o self, a gente haja com o self. E não apenas com o ego. E por isso as provas da vida são importantes, porque as provas da vida vão me mostrando essas sombras que eu ainda estou negando. Emmanuel tem uma mensagem chamada Caindo em Si, que ele vai dizer que há exemplos do Evangelho que o indivíduo cai em si. Maria Madalena, o próprio Saulo de Tarso, Pedro, que caiu em si. Pedro conseguiu a grande transformação depois de ter chorado amargamente, se dado conta das suas sombras. Ali ele começou a se renovar de dentro para fora mesmo. Pedro foi o maior exemplo, diz Emmanuel, de compreensão e de articulação e de companheirismo no Evangelho. Saulo foi salvo, Paulo já, aliás, foi salvo várias vezes graças à intervenção de Pedro. E o movimento cristão deve a ele. Mas sabe por que ele tinha isso? Essa tolerância admirável, porque ele sabia o que era errar. Ele sabia o que era ter ido até o fundo do poço. Então quando alguém chegava, os espíritos nobres, os espíritos evoluídos, veja a obra de André Luiz, todos os mentores espirituais da obra de André Luiz. Quando André Luiz começa a se sentir culpado, pega o nome de André Luiz, André, meu irmão, fique tranquilo. Por esses espinhos por onde os seus pés estão pisando, eu e todos nós já passamos também. Já passamos por esses labirintos onde você está caminhando agora. Inúmeras vezes a gente vê os benfeitores espirituais, eles conseguem perdoar, eles conseguem ser tolerantes. Sabe por quê? Porque eles conheceram já o erro. Eles já foram na sombra. Então eles têm uma compreensão do como é difícil para o outro. E a compreensão deles é verdadeira. É uma tolerância legítima. É uma tolerância que não é impaciente de querer mudar logo o outro. É uma compreensão paciente. Isso só quando o indivíduo se descobre realmente. E é isso que Joana de Ângeles está falando nesse capítulo. E as provas vão nos ajudando a nos conhecer mais. Porque, meus amigos, é muito fácil não ter ciúme quando você está numa roda de amigas e você é Gisele Bündchen. Aí é fácil.
É muito fácil você não ser mão de vaca quando você está nadando em dinheiro. O difícil é quando você não é mais o bonito, mais bonita do grupo. Quando você está passando necessidades físicas para você abrir a mão. Quando você se sente magoado para você perdoar. Aí é difícil. O que eu quero dizer é que às vezes a gente acha que tem virtudes, mas a gente apenas não foi testado ainda nelas. A gente não foi experimentado ainda nelas. Então, a obra O Médico e o Monstro termina a sua história em um dos momentos máximos dizendo o seguinte. Vou falar o que o Dr. Jekyll disse em transe, entrando para ser Mr. Hyde. Naquele transe entre o médico e o monstro, ele falou o seguinte: foi então a exageração das minhas aspirações e não a magnitude das minhas falhas o que me fez ser como era e separou em meu interior mais do que o comum na maioria das pessoas. As duas faces do bem e do mal que compõem a dupla natureza do ser humano. Porém, apesar de minha profunda dualidade, não era, de forma alguma, um hipócrita, pois as minhas duas faces eram igualmente sinceras. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que o problema não foi ter cometido o erro. O problema foi ter afastado o lado bom do lado ruim demais. Negar o lado ruim, ficar só com o lado bom, ou vice-versa. O problema não é reconhecer que eu tenho defeitos. O problema é eu parar de progredir com eles. É eu parar de crescer com eles. É quando eu separo demais as duas naturezas, que foi o que aconteceu com ele. Esse separar demais, essa fragmentação é que Joana aborda no seu texto. O ser humano e a sua totalidade. Vai dizer ela que a gente tem necessidade de integrarmos-nos a nós mesmos. Quando a gente ainda não se conectar com o nosso lado interior, a gente vai sempre estar projetando os nossos conflitos no outro. Então alguém tem um sucesso material, ficou rico, hein? Mas deve ter casado com um marido rico, por isso que ficou. A gente sempre coloca alguma coisinha, coloca um defeito, porque afinal a gente está se confessando. A gente está colocando um lado negativo nosso no outro. Projetando os nossos conflitos. Comprou um carro novo, também, né? Deve ter sido ajudada por alguém. Olha a nossa projeção. Porque tem como eu olhar para alguém assim, de primeira, e dizer se a pessoa tem inveja, tem arrogância, tem orgulho, não tem? Não tem. Então tudo aquilo que eu falo da pessoa, por isso, é meu e não dela. Em psicoterapia a gente costuma dizer, bateu, doeu, leva que é teu. Se alguma coisa incomodou demais você, tenha cuidado. Tenha cuidado. Há um caso específico, não vou citar o nome porque senão vai ficar evidente, de uma pessoa que é uma pessoa pública, espírita, militante, que vivia inflamado com a corrupção, revoltado com a corrupção do país. E hoje está preso nessas operações aí da Polícia Federal, condenado por lavagem de dinheiro e por outros crimes, do movimento espírita. Se esse sujeito estivesse se avaliando, percebia que esses discursos inflamados contra a corrupção, que os corruptos, que é um absurdo essa corrupção no país, ele estava falando de um incômodo que existia dentro dele, que quando ele via um corrupto, tinha algo dentro dele mal solucionado que ele colocava para fora na violência em relação aos outros. Não é porque a gente não possa se indignar contra a corrupção, mas se eu fico exasperado demais, se eu sou afetado demais emocionalmente com algo, é necessário a gente reavaliar. A gente não diz, coitado daquele político que se corrompeu e agora está na cadeia. Perdeu a encarnação, coitado. A gente fica tomado por uma raiva, como se ele tivesse, de alguma forma... Ora, ele é que mais se prejudicou. Ele é que vai carpir um processo de retorno doloroso para ele mesmo. Deus sabe lá quando ele vai se libertar desses processos. Então, Joana de Ângeles vai dizer, nesse capítulo maravilhoso, o ser humano e a totalidade, que é necessário viajar para dentro. Que é necessário conhecer as próprias reações. Que é necessário entender a si mesmo. Faça por fora.
Haja fazendo bem. Exercite a fraternidade, a tolerância, a compreensão. Tente ser disciplinado, comprometido. Adquira a cultura. Frequente a prática religiosa, espiritualista, para que você vá se desenvolvendo espiritualmente. Mas faça tudo isso internalizando por dentro. Faça por fora para adquirir por dentro. Eu ajo por fora para um dia carregar dentro de mim mesmo. Quem chegava perto de Chico Xavier, e Chico Xavier não era nenhum palestrante, nem tinha oratória e eloquência, Chico começava a falar coisas que todo mundo fala, mas saindo dele tinha um tom diferente, as pessoas começavam a chorar. Chorar. Porque sentiam a irradiação do seu psiquismo. Arnaldo Rocha costumava dizer o seguinte: as pessoas chegavam para ele e saíam com a sensação de que eu sou mais querido dele. De todos os amigos, ele me ama mais do que todo mundo. Todo mundo saía com essa sensação. Porque Chico tinha um carinho especial com tanta gente que todo mundo saía com a sensação de que era o mais amado por ele. Certa vez alguém disse para ele: Chico, ou você é muito humilde, ou é muito sem vergonha. Porque a pessoa fez um mal a ele no grupo espírita, saiu, e ele foi até a casa da pessoa, bateu na casa, a pessoa não queria nem deixar ele entrar. Ele, por favor, me deixa entrar. Sentou, pediu desculpas, etc. E saiu. E ainda disse: Emmanuel, e agora? O que é que os outros vão pensar? E Emmanuel, o que os outros vão pensar, não sei. Mas o importante é o que você vai pensar de você mesmo. Agora você vai se sentir aliviado, porque você tentou se reconciliar. E aí um companheiro do grupo espírita da prece disse: Chico, ou você é muito humilde, ou você é muito sem vergonha. Ele dizia: eu sou muito sem vergonha, meu filho. O que é que ele ia dizer? Quer dizer, o propósito da transformação moral, o propósito da vivência do Evangelho é viajar para dentro. É entrar em contato consigo mesmo. Para a partir daí ir melhorando-se e modificando-se. Agindo, mas também sentindo. Atuando no bem, mas aproveitando o bem que se faz e extraindo o bem para si mesmo. Socorrendo o próximo, exercitando o perdão e colhendo os benefícios do perdão em forma de paz, de bem-aventurança, de plenitude. Porque o Evangelho e a vivência da espiritualidade deve ser um poema rico de plenitude que enriquece e abençoa aquele que age. Do contrário, alguma coisa está errada no praticante espiritual que está sempre triste, acabrunhado. Alguma coisa não está bem. Porque o Evangelho é boa nova, é boa notícia. E ninguém dá uma boa notícia deprimido, entristecido. Então, meus amigos, vivamos o Evangelho de Jesus de uma forma autêntica, dentro dos nossos limites, tentando e exercitando ao máximo se desconectar com essa preocupação do que os outros vão pensar. Os outros sempre vão pensar alguma coisa de você. Se você não fizer nada, ainda assim vão pensar mal. O importante é o que você pensa de você mesmo, para que você fique bem com você mesmo. Afinal, no momento do encontro com a própria consciência, o self, será sempre entre você e o mundo espiritual, isso é, a sua própria consciência, onde estão as leis de Deus. Muito obrigado, muita paz.